Para os apreciadores do futebol alemão, para os degustadores da loucura que é uma partida de Bundesliga, muitas vezes, do DNA desta competição, fomos presenteados neste sábado com a 24ª rodada do campeonato, com o Der Klassiker, traduzindo o clássico, também não é tão difícil assim. Borussia Dortmund recebendo no Signal Iduna Park, Vale do Ruhr, o Bayern de Munique. O líder contra o vice-líder. E o Bayern de Munique venceu de virada por 3-2. Muita gente vai dizer, pô, Quesadinha, já era previsível, o título do Bayern é previsível, o Bayern já entra na competição com uma vantagem muito grande, a Bundesliga é muito previsível no sentido de quem vai ganhar e tal, mas eu tenho a sensação de quando rola esse clássico, especialmente no Signal Iduna Park, que é um jogo muito divertido de assistir, independentemente de contexto do campeonato. É verdade que o Bayern tinha já uma vantagem considerável, de 8 pontos, e ampliou essa vantagem para 11 pontos, e para mim, muito sinceramente, como diria Galvão Bueno, bem amigos, acabou. Não tem como mais o Borussia Dortmund pegar. Obviamente, matematicamente tem 10 rodadas ainda para serem jogadas, enfim. Mas se você pegar, não tem mais confronto direto e o Bayern de Munique está num patamar superior. O próprio Niko Kovac, e eu já falei isso aqui algumas vezes, admitiu recentemente e deixou até a torcida do Borussia Dortmund um pouco chateada, mas a verdade às vezes é preciso ser dita que o Borussia Dortmund não tem a estaleca para brigar com o Bayern de Munique. Mesmo assim, fez um jogo bem digno e a gente vai falar sobre ele aqui. Like, comentário, inscrição. Eu acho que tivemos dois tempos distintos. Eu não estou falando de domínio, mas eu gostei mais do Borussia Dortmund, obviamente, na primeira etapa, e gostei mais do Bayern de Munique no segundo tempo, com algumas falhas individuais, com algumas polêmicas, como um bom clássico tem que ser, e também com os seus personagens principais. Vamos começar falando do Borussia Dortmund, até porque o primeiro tempo dos caras foi melhor do que do Bayern de Munique. Eu acho que o time do Kovac conseguiu, na primeira etapa, ser superior a nível dos duelos, da vontade e especialmente do congestionamento que conseguiu fazer naquilo que o Bayern de Munique tem de melhor. É verdade que o Bayern, sem laterais de origem, se prejudica muito quando o time faz muito bem a marcação no corredor central e também dobrando marcação nas pontas, né? Não foi um grandíssimo jogo do Olise, eu acho que o Luiz Dias foi até melhor que ele, em termos daquilo que pegava dentro do jogo e também tentava dar de combate na parte defensiva. Acho que o Luiz Dias fez um jogo até melhor do que o Olise, mas não foi um jogo inspirado dos pontas do Bayern e os laterais não ajudaram também, até porque o Borussia Dortmund conseguia contra-atacar com velocidade, né? E o corredor central, especialmente com o Henry Chan fazendo uma função não de zagueiro, como estava na fórmula sugerida de formatação, mas sim de meio campista protegendo a zaga, né? Ora o Borussia Dortmund tinha 3 homens, ora o Borussia Dortmund tinha 4 homens. O Henry Chan e o Sabitzer e também o Mentia fizeram um jogo muito bom naquilo que era roubar a bola e projetar para tentar sufocar o Bayern de Munique. Sufocar o Bayern de Munique nessa roubada de bola e também na pressão alta feita. Por isso que é a escolha do Fábio Silva, né? Que não parou um minuto, fez um bom jogo, o ex-jogador do Futebol Clube do Porto. Talvez não caracteristicamente do que um centroavante precisa fazer, um atacante precisa fazer, mas eu acho que na dinâmica daquilo que o Kovac pediu para ele, fez um jogo bem interessante, né? E aí no primeiro tempo nós tivemos os dois lances fundamentais. Acho que o Bayern chegou algumas vezes, o Dortmund também e tal, mas os dois lances fundamentais. Primeira polêmica, o Schlotterbeck naquela entrada no Stanisic, que levou o cartão amarelo. Para mim, é uma entrada que é cartão vermelho. Eu revi o lance e tal. Poderia ter sido cartão vermelho, eu disse isso no Twitter, mas eu acho que deveria ser cartão vermelho, tá? Porque realmente, apesar dele pegar a bola, ele pega depois acima da linha do tornozelo. E as boas práticas da arbitragem dizem que aquilo é um cartão, é passível de cartão vermelho. Eu acho, tá? Que por ser o primeiro tempo, por ser um Der Klassiker,
o principal jogo da Alemanha, o árbitro não quis assumir esse cartão vermelho e quis ficar numa interpretação mais leve, para não estragar o espetáculo. Mas o Schlotterbeck poderia ter sido expulso e, curiosamente, depois de uma falta, né, mais um tal do set pieces, que derruba Kimmich e companhia, o Bayern de Munique toma um gol de cabeça do próprio Schlotterbeck para abrir o placar. Schlotterbeck é muito, muito bom zagueiro, cara. Assim, dava para ver nas bolas longas que ele acionava e na verticalidade que eu falei do Borussia Dortmund, pegando e tentando pegar a defesa do Bayern de Munique desguarnecida. É um cara que consegue conectar muito bem esses passes, é um cara que consegue também ser veloz para tentar parar a marcação, mas é óbvio que, como eu elogiei ele no Twitter durante o jogo, ele iria cometer uma penalidade na segunda etapa, né? Isso é papo para segundo tempo. Mas o Borussia termina melhor a primeira etapa. No segundo tempo, o Bayern começa a tomar o controle do jogo. O que eu acho que aconteceu a nível físico, tá? O Borussia Dortmund estava lutando pelo último prato de comida em todo o lance. Né? Dava para ver que os caras estavam famintos. Agressivamente, o Borussia estava mais afim de jogo e até pela necessidade do que o próprio Bayern de Munique. E aí, cara, o gás acaba. Eu acho que dava para sentir que o Dortmund foi perdendo o gás e no segundo tempo o Bayern de Munique foi tomando conta da partida, muito porque o Kimmich conectou mais no jogo, né? O Kimmich começou a acionar melhor os pontas, começou a dar os passes com mais facilidade. Não gostei muito da partida do Pavlovic, perdeu algumas bolas bobas, não conseguiu também recompor muito bem na marcação. O Bayern de Munique com o Leimer na esquerda não é o melhor Bayern de Munique, né? O Leimer tem que jogar na direita e o Stanisic não pode, para mim, ser titular na posição de lateral direito. Velhos e velhos problemas. Mas o Bayern foi começando a se impor e aí, numa belíssima jogada que saiu da direita, mas termina com o Kimmich no corredor central, dando aquela cavadinha, especialidade dele no passe, achou o Gnabry jogou para o meio, o Harry Kane empatou o jogo. Jogada com cara de Bayern de Munique, né? Com a participação do Kimmich, com a infiltração do Gnabry, com o Harry Kane surgindo para fazer o gol. E depois, o pênalti que o Schlotterbeck comete, pênalti. Acho que não tem muito conversa. Eu vi algumas pessoas reclamando e tal, mas para mim foi pênalti. Ele mesmo sai com uma cara de quem cometeu o crime, né? E o Harry Kane faz mais um. 45 gols de Harry Kane em 37 jogos na temporada, tá? Chegou a 30 gols, se eu não estou enganado, na Bundesliga. Faltam 11 gols em 10 partidas para ele conseguir bater o recorde do Lewandowski. Faltam 12 para ele ultrapassar o recorde do Lewandowski. 41 gols, maior artilheiro numa mesma temporada de Bundesliga. É um recorde muito importante lá na Alemanha, tá? E se ele continuar na pegada que tá, vai bater. Digo isso porque nos últimos 4 jogos de Bundesliga ele marcou 2 gols em cada um. São 8 gols nos últimos 4 jogos. Pouquíssimos jogadores na história da Bundesliga conseguiram esse feito. Acho que foram 4 em sequência, né, marcando 2 gols em 4 jogos. E o Lothar Matthaus está entre eles. Ou seja, impressionante o Harry Kane. E aí você pode perguntar, pô, mais um gol de pênalti? Se a gente pegar o rácio de pênalti, são 14 pênaltis dos 45 gols que ele marcou, né? 14 são de pênalti. Mais ou menos uns 30% aí coloca na conta. É normal, né? O batedor de pênalti e o goleador das equipes ter esse rácio entre 25% e 30%. Ele perdeu ainda 2 pênaltis nessa temporada, mas o Harry Kane não vive só de pênaltis. E hoje ele fez uma função muito interessante, né? Muitas vezes armando o time, tentando auxiliar a linha de construção do Bayern de Munique com o Kimmich, voltando e tentando atrair a marcação. O Borussia Dortmund no primeiro tempo não caiu nessa, mas quando ele conseguia fazer esse tipo de jogo, bola longa nas pontas, é o que a gente já conhece do Bayern de Munique e funcionava e funciona muito, muito bem. O Bayern de Munique afrouxou a marcação, o Borussia Dortmund correu atrás, empatou o jogo num belo cruzamento da direita. Eu acho que foi o Ian Couto, tá? Eu vi o lance na hora, mas eu acho que foi o Ian Couto que cruzou. Se não foi, comentem aí, não lembro agora de cabeça. E o Svensson, que foi bem no jogo, tá? Já tinha dado trabalho para a defesa do Bayern de Munique. O Svensson foi lá e nas costas do Pamecano, que defendeu mal. O Pamecano ele vai para cima
do Guirassy, se eu não estou enganado, e o Svensson nas costas dele consegue fazer o gol, matando o Urbik. Então o 2-2 acontece. E aí, cara, o Bayern de Munique podia fazer o quê? Cozinhar o jogo, né? Ia manter a diferença de 8 pontos, mas preferiu tentar resolver a parada. E eu acho que essa é a mentalidade que difere esse Bayern de Munique do Kompany dos outros que a gente viu nos últimos anos, do Tuchel, enfim, de outros, do Tuchel e outros treinadores. Eu sinceramente gosto dessa mentalidade. Vamos até o fim, cara. Vamos resolver a parada já. Porque tem Champions pelo caminho, tem Pokal pelo caminho, a gente tem que resolver a parada já. E aí o Bayern foi para cima, boa jogada na direita, o Olise cruzou na área, tentativas de bicicleta, a bola sobrou para quem? Para o Kimmich fazer um belíssimo gol, né? Chapadinha de esquerda, plasticamente muito bonito o gol para fazer o 3-2. Tinha que ser você, Kimmich, tinha que ser você, um jogador geracional, tá? Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, a gente fala do Kimmich como um dos melhores volantes do mundo. Se o Kimmich tivesse feito a carreira que ele fez no Bayern pelos times mais hypados da Europa, não que o Bayern não seja um gigante, né? Não é isso que eu tô falando, mas aqueles que atraem mais mídia, como Barcelona, Real Madrid, ou um time do Guardiola e tal, cara, o Kimmich seria bem maior do que ele já é, e ele já é gigantesco, assim. Kimmich, vi jogar. A capacidade dele de organizar esse Bayern de Munique, e como, se ele não tá bem, o time sente, fica evidente o quanto o Kimmich é importante. Então, gostaria de ver ao lado dele. Eu gosto do Pavlovic, tá? Não me leve a mal, mas eu acho que eu queria ver um cara que protegesse mais ele para que ele pudesse ter mais liberdade. O Kimmich muitas vezes tem que exercer funções defensivas porque o Pavlovic não é tão bom nesse sentido. Mas ele joga pra caramba. O Kimmich joga muita bola. E terminou 3-2 o jogo. Como eu disse, agora o Bayern de Munique abre os 11 pontos. Tem uma gordura muito interessante. Acho que o Kompany vai ter nas mãos a possibilidade de começar a gerenciar, dar mais minutos para outros jogadores e conseguir, inclusive, dentro das próprias partidas, poupar, né? Fazer o resultado no primeiro tempo, de repente, poupar no segundo tempo, porque o Bayern agora dificilmente vai perder esse campeonato. Vem mais uma Bundesliga aí, é focar no mata-mata de Pokal, semifinal, que vai pegar o Leverkusen, e Liga dos Campeões, agora com a Atalanta, e no caminho mais difícil, com possibilidade de Real Madrid, depois PSG, o Chelsea, o Liverpool, enfim. O Bayern de Munique vai ter caminhos difíceis, mas a primeira grande missão era vencer o Borussia Dortmund para continuar com essa gordura. E conseguiu. Tamo junto. Bom final de semana para vocês.